Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos sobre conjuntos numéricos. No primeiro bloco, nós falamos sobre o conjunto dos números naturais e também falamos sobre o conjunto dos números inteiros. A partir de agora, nós iremos abordar o conjunto dos números racionais, dos números irracionais e também dos números reais. Acompanhe comigo! Conjunto dos números racionais. Primeiro eu falei para você, no final do bloco anterior, que o conjunto dos números racionais envolve números naturais, envolve números inteiros. Dessa forma, a gente já pode entender que todo número natural também é número racional e que todo número inteiro também é número racional. Só que tem uma outra possibilidade importante. Quando nós falamos em números racionais, também podemos ter números decimais, desde que esses decimais sejam decimais exatos, e já saiba que decimais exatos são decimais finitos, ou decimais infinitos, que são chamados de dizimais. Só que esses decimais infinitos que são dizimais, esses decimais infinitos são periódicos. Por isso o nome dízimas periódicas. Tudo bem? Então perceba quantas possibilidades existem para que eu chame um número de número racional. Racional pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal também, desde que esse decimal seja um decimal exato, que é a mesma coisa que decimal finito, ou decimal infinito, que nós chamamos de dízima, desde que esse decimal infinito, que essa dízima seja periódica. Aí você também terá um número racional. Na verdade, qual é a explicação matemática para poder definir esse conjunto numérico? O conjunto dos números racionais é o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de fração A sobre B, em que A pertence aos inteiros, é o numerador dessa fração, e que B, pertencente aos inteiros asterisco, exclui isso zero, é o denominador dessa fração. Então, eu estou querendo dizer para você que todo número que é racional é aquele que pode ser escrito por uma fração, nesse caso, A sobre B, em que A pertence aos inteiros, então A pode ser qualquer número inteiro, e que B também pode ser um número inteiro, mas ele não pode ser zero. Por isso representa uma condição até de existência, já que uma fração também pode ser entendido como uma divisão, aquele B pode assumir um número inteiro qualquer, desde que não seja o zero. Por isso, B tem que pertencer aos inteiros asterisco. Detalhe importante: quando o numerador é múltiplo do denominador, o número racional A sobre B representa um número inteiro. Logo, podemos identificar todo número inteiro como um número racional e considerar que o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Exemplo: 4 é um número inteiro, sobre 2, que também é um número inteiro. Esse 4, ele é múltiplo de 2. Logo, o resultado será 2. 2 pertence aos inteiros, logo 2 também pertence aos racionais. Tudo bem? Na verdade, dá até para fazer uma extensão, porque, na verdade, toda fração que representa um número inteiro, cuja divisão, no caso, tem que ser exata, ao passo que é um número inteiro, também é um número racional. Exemplo: se eu falei aqui de 4 sobre 2, eu também poderia falar de menos 4 sobre 2,
porque menos 4 sobre 2 dá menos 2, e menos 2 pertence aos inteiros, assim como também pertencerá aos racionais. Também poderia dizer 0 sobre 2, que dá 0, e 0 pertence aos inteiros, logo 0 também pertence aos racionais. Dessa forma, o conjunto dos números naturais, que também está contido no conjunto dos inteiros, e este conjunto dos inteiros está contido nos conjuntos dos racionais, dá até para a gente poder estabelecer essa relação de inclusão mais extensa. Porque se todo natural é inteiro e se todo inteiro é racional, é porque todo natural também será um número racional. Então, por enquanto, nós temos a seguinte esquematização aqui, ó. Temos aqui o conjunto dos naturais e temos aqui o conjunto dos inteiros. E a gente diz que todo número que é natural, ele é um número inteiro, mas dá para perceber que tem números inteiros que não são números naturais, que são os negativos. Também verificamos agora que todo número que é inteiro, ele também é racional. Mas existem números racionais que não são números inteiros, que são os números decimais. Mas a partir do momento em que nós verificamos que todo natural é inteiro e que todo inteiro é racional, automaticamente todo número que é natural, ele também será um número racional. Assim como nós verificamos também que todo número que é inteiro, ele também será um número racional. Tudo bem? Então temos ali uma extensão, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, logo todo natural também será racional. E detalhe, como eu já falei, toda dízima periódica é um número racional, pois é sempre possível escrever uma dízima na forma de uma fração. Realmente, quando nós falamos em dízima periódica, a própria dízima periódica também pode ser representada por uma fração. Exemplo, 1 sobre 3 é 1/3. Aquilo é uma fração. 1/3 é a mesma coisa que 1 divididos por 3. E se eu monto essa divisão, eu faço isso aqui, ó. 1 dividido por 3 não dá para dividir, coloco 0, 0 e vírgula. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10 dá 1. Coloco 0 e continuo minha divisão. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10 dá 1. Coloco 0 e continuo. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10 dá 1. Vou parar por aqui. Por que eu paro? Porque aquilo nunca terá fim. E olha só que interessante. Por que nunca terá fim? Porque sempre vai sobrar resto. Sempre vai sobrar um resto. E além disso, porque sobra um resto, o nosso quociente, que é o resultado daquela divisão, não será mais um número inteiro. Passaremos aqui a ter um número quebrado. E número com vírgula é um número decimal. E esse número decimal, por sempre sobrar resto nessa divisão, esse decimal será um decimal infinito. E decimal infinito a gente chama de dízima. Decimal infinito nós chamamos de dízima. Olha para cá para o cantinho. Professor, mas quando eu falo em dízima, no meu colégio, eu só ouvi falar em dízima periódica. Só que tem outro tipo de dízima. Existe a dízima não periódica. Como assim, professor? Primeiro, dízima, o que representa? Representa um número decimal infinito. Ou seja, um número decimal infinito, ele pode ser periódico ou não periódico.
Mas, professor, como é que eu faço para definir quando o número decimal é periódico ou não? Sabendo o que representa período. Então, o que é o período? Período é o número que se repete numa dízima. Agora entendi. Se eu tenho decimal infinito e se eu percebo sempre o número que se repete nesse decimal infinito, é porque tem período. E se tem período, é periódico. E se é periódico, representará uma dízima periódica. Sim, é isso mesmo. E se representa uma dízima periódica também é número racional, representando o conjunto numérico pela letra Q. Beleza? Logo, 0,333 tem período, porque quem sempre se repete ali é o número 3. Então, se o 3 sempre se repete, é porque aquilo representa uma dízima periódica. Logo, 0,333 e por aí vai é o número racional, assim como 1/3, que é a fração que representa aquele resultado, também é um número racional. Detalhe, verificamos que para transformar uma fração numa dízima, o processo é bem fácil. É só você pegar e realizar uma divisão, porque é o resultado dessa divisão que vai indicar para você a dízima de uma fração. Só que eu quero fazer o processo oposto. Eu quero pegar a dízima, que é 0,333, e saber qual é a fração que representa essa dízima. Já sabemos que essa fração ela vale 1/3. Agora, como é que eu faço, professor, para poder encontrar esse 1/3? Através do que nós chamamos de conceito de fração geratriz. Ou seja, qual é a fração que representa uma dízima periódica? E é agora que nós vamos começar a estudar as dízimas periódicas, que podem ser dízimas simples ou dízimas compostas. Vejamos. Temos aí já uma nova esquematização. Vou apagar as anotações, as informações que nós acabamos de perceber, para começarmos a analisar e a estudar a dízima periódica. Existem dois tipos de dízima, já posso comentar isso, porque já foi dito. Dízima simples e dízima composta. Em alguns momentos a banca ela acaba exigindo esse tipo de conhecimento, ou quando não exige esse conhecimento, é bom você dominar essa técnica, porque isso pode acabar facilitando alguns cálculos futuros. Logo, vamos começar a nossa análise aí sobre estudo de dízimas, para que você tenha mais um recurso matemático à sua disposição e que assim você comece a brincar um pouco mais com essa matéria que é apaixonante, né? Dando aquela exagerada, puxando para o meu lado, mas a matemática ela é bacana, é só você se acostumar, vocês vão entender que não é nada demais. Vamos lá! Dízimas periódicas é o nosso próximo assunto. Falaremos primeiro sobre a dízima simples. E professor, já vi aqui que temos uma fórmula. É isso mesmo. Essa aqui é a nossa fórmula matemática para poder fazer com que a dízima seja transformada numa fração. Vamos lá. Coloquei aqui, na verdade, dois exemplos para depois começar a trabalhar aquela ideia com vocês. Mas primeiro, por que uma dízima é chamada de simples? Na verdade, eu não vou dar explicação matemática não, porque você não é nem obrigado a saber. Eu quero trabalhar com praticidade. Eu quero que você olhe para uma dízima e fale, essa dízima ela é simples. Ou olhe para outra dízima e fale, e essa outra dízima ela é composta. Vou dar o segredo. Toda dízima simples terá o seguinte comportamento: 0, vírgula, e imediatamente após a sua vírgula já vai aparecer para você o seu período. O que é o período mesmo, hein? Período é o número que se repete. É só isso, professor? Sim. Toda dízima que ela tiver 0, vírgula, e imediatamente após a vírgula aparecer o seu período,
que é o número que se repete, essa dízima será periódica. Olha só como é que funciona. Trouxe aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, 0,6666666. Temos um número decimal infinito, temos uma dízima. Por que essa dízima é periódica? Porque naquele decimal infinito, naquela dízima, tem número que se repete, logo tem período. Fala para mim, quem é que está se repetindo sempre? É o 6. Logo, o 6 é o meu período. E olha só o que está acontecendo aqui. Quando você tem 0, e imediatamente após a vírgula aparece o seu período, essa dízima periódica ela é simples. É isso mesmo. Assim como o exemplo de baixo, nós temos 0,32, 32, 32, 32 e assim vai. Tem número que se repete? Tem. Perceba que isso é um decimal infinito, ou seja, é uma dízima, que tem número que sempre se repete, que é o 32. E olha só que lindo, ó. Eu tenho 0, eu tenho vírgula, e imediatamente após a vírgula aparece o nosso período. Logo, podemos dizer que isso é uma dízima simples. Porque se fugir dessa característica aqui, deixa de ser simples e passa a ser composta. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tivesse 0,975975,975,975. É um decimal infinito, beleza? Logo, isso é uma dízima, perfeito. Só que, estou vendo aqui, professor, que 975 está sempre se repetindo, ó. 975, 975, 975. E o que eu constatei? Como é um número que se repete, a gente chama de período, tá certo? E aqui eu tenho 0, tenho vírgula, e imediatamente após a vírgula aparece período. Posso afirmar então que isso que eu acabei de colocar para você também representa uma dízima simples. Tranquilo, é uma dízima periódica simples. Agora, vamos finalmente aplicar aquele processo para saber como é que funciona essa conversão? Primeiro, a gente sempre identifica o nosso período, porque já é a primeira parte da nossa resposta. Olha lá, a gente vai fazer com que uma dízima se transforme numa fração. Toda fração ela tem numerador e ela tem denominador. O numerador dessa fração será sempre o período da minha dízima. Ou seja, nesse primeiro caso, quem é que sempre se repete, né? O 6? Sim. Logo, o 6, por ser o período, já é o numerador da minha fração. E embaixo, professor, como é que eu faço para poder completar? Eu vou colocar a quantidade de noves que forem correspondentes à quantidade de algarismos que aparece no meu período. Ou seja, olha a dica. Sublinhei um número só, então eu coloco apenas um 9. Porque se eu sublinhasse dois números, eu colocaria dois noves. Ou seja, a quantidade de algarismos que eu tenho no meu período vai indicar a quantidade de noves que eu coloco embaixo. Se eu tenho um algarismo em cima, um 9 embaixo. Dois algarismos em cima, dois noves embaixo. Três algarismos em cima, três noves embaixo. Porque a quantidade de algarismos de cima é proporcional à quantidade de noves que eu vou colocar embaixo. Só isso. Então ficou 6 nonos, que eu já sei que representa essa dízima, mas dá para simplificar um pouquinho. Dá para simplificar por 3 e por 3. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Então, 2/3 também representa aquela dízima 0,666. Assim como 0,32, 32, 32 já ficou fácil, né? A gente fazer a transformação. Porque aquele que se repete, que é o 32, já é o numerador da nossa fração. E a quantidade de noves que eu coloco embaixo? Molinho, ó. Sublinhei dois algarismos. Então, vou colocar dois noves. Só isso. Então, 32/99 é a fração que representa aquela dízima 0,323232. Até porque eu coloquei dois noves embaixo, porque só tinham dois números lá em cima no meu período.
E essa outra que eu coloquei aqui para você, ó, 0,975, 975, 975. 975 é aquele que se repete, é o meu período, logo ele é o numerador da minha fração. E embaixo eu vou colocar quantos noves? Se eu sublinhei 3 números, eu coloco 3 noves. Prontinho. Então essa fração representa aquela dízima. Lembra que eu tinha colocado no exemplo 0,333 para poder identificar aquela dízima periódica que representava um número racional? Quem se repete? É o 3. 0, aparece período. É uma dízima simples. Logo, se o 3 é o meu período, é o numerador da minha fração. Embaixo, coloco apenas um 9, porque eu só sublinhei um algarismo. Eu só tenho um algarismo no período, eu só coloco um 9 embaixo. Dá para simplificar por 3 e por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. 3 nonos representa aquela dízima, assim como 1/3, que é a mesma coisa que 3 nonos, também representa aquela dízima. Bem tranquilo, né? Só toma cuidado. Por que cuidado? Porque se tiver isso aqui, ó, 0,06666, é uma dízima? É, porque é um decimal infinito. É periódica? É, porque quem se repete continua sendo 6. Mas cuidado, ainda que seja uma dízima periódica, isso não é mais uma dízima simples. Até porque qual é a característica da dízima simples? 0, e aparece período. Aqui eu tenho 0, mas não aparece imediatamente o seu período. Logo, isso aqui não é uma dízima simples. Isso aqui é uma dízima composta. O resultado dessa operação será 6/90. Simplificando por 3 e simplificando por 3, 6 por 3 dá 2, 90 por 3 dá 30. E dá para simplificar mais um pouquinho, olha lá, por 2 e por 2. Isso dará 1/15. Então, 1/15 representa aquela dízima, assim como 2/30 também representa, assim como 6/90 também representa aquela dízima. Tranquilo? Maravilha. Então a gente vai começar a entender como representa, né, a fração de uma dízima composta. Vamos então para a nossa próxima tela para poder entender melhor. Eu sei que é uma fórmula a princípio um pouquinho chata, mas eu vou tentar facilitar esse conceito aí para você. Vamos lá. Nossa próxima análise. Dízima periódica composta. Não se assuste com a fórmula, tá? Eu vou a princípio até comentar a fórmula, mas eu vou passar um processo aqui para você não precisar ficar refém dela. Vai dar tudo certo? Todas as turmas por onde eu passei, elas aprendem e eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra, até porque você tem a mesma capacidade para poder acompanhar esse conceito. Então vamos lá. Dízima composta. Olha só o tamanho da fórmula. É anteperíodo seguido do período menos anteperíodo. Dividido por tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos entre a vírgula e o período. Professor, quero desistir. Calma que vai dar tudo certo. Primeiro vamos entender o porquê que essas duas dízimas que eu acabei de colocar para você são dízimas compostas. Eu falei assim, ó, para ser dízima simples, começa com 0, vírgula, e imediatamente após a vírgula aparece o seu período. Olha para cá, nem estou mais começando com 0 em nenhum dos dois casos. Então já posso falar que aquilo não é dízima simples. Logo, nós teremos ali dízimas compostas. Professor, continua o mesmo conceito? Vou sublinhar o meu período? Sim, porque período é o número que se repete
e você vai sim sublinhar o seu período em cada dízima. Nessa primeira dízima aqui, 1,2333333. Quem é que está se repetindo? É o número 3. Beleza. Na de baixo, 3,78454545. Quem está se repetindo? 45. Então, o nosso período a gente sublinhou. Na dízima simples, quando a gente sublinhava o nosso período, o que tinha antes era sempre o zero e a vírgula. Agora, na dízima composta, quando a gente sublinha o nosso período, o que vem antes já será números diferentes, características diferentes. A gente chama essa parte de parte não periódica, que é a mesma coisa que anteperíodo. Então, qual é a estratégia que eu falo para os meus alunos? O que se repete você sublinha, que é o seu período, e o que vem antes do seu período você envolve. Antes do 3 que está se repetindo vem 1 e 2. Então, você vai envolver o 1 e também o 2. Antes do 45, que é o nosso período, está vindo o 378. Então, você vai envolver o 378. Beleza. Mas e aí, professor? E aí que fica bem mais fácil quando você destaca quem é o teu anteperíodo e quem é o seu período, para que você possa aplicar aquele processo. Vou começar pela de cima, preste atenção. Primeiro eu vou aplicar a fórmula como ela é. Primeira parte eu pego anteperíodo, que foi aquilo que eu envolvi, e eu esqueço a vírgula sempre nesse tipo de análise, tá? Quem é o anteperíodo? 1, 2. Seguido do período, ou seja, acompanhado do período. O período é o 3, acompanhado do período. Então, eu acabo formando o número 123, menos o anteperíodo, que é aquele que eu envolvi, 1, 2, sobre, dividido. Agora, o que vai ficar embaixo é a quantidade de noves e a quantidade de zeros que nós iremos colocar. A quantidade de noves, na verdade, você já domina. Por quê? Isso vai corresponder à quantidade de algarismos que tem no seu período. Se você sublinhou apenas um algarismo no seu período, você vai colocar apenas um 9. Porque se houvesse 2 algarismos no período, você colocaria 2 noves e assim sucessivamente. Agora, professor, e essa quantidade de zeros aqui, como é que funciona? Simples. Entre a vírgula e o seu período, está vendo que tem um algarismo, que é o algarismo 2? Se tem um algarismo, eu coloco um zero. Porque se houvesse 2 algarismos entre a vírgula e o período, eu colocaria 2 zeros. Que é o caso da de baixo, ó. Entre a vírgula e o período, na de baixo, eu tenho 2 algarismos. Eu tenho 7 e eu tenho 8. Então, eu coloco 2 zeros naquele outro exemplo. Como entre a vírgula e o período aqui eu só tenho o algarismo 2, eu coloco apenas um zero. Então, a quantidade de zeros que eu vou encaixar é proporcional à quantidade de algarismos que eu tenho entre a vírgula e o período. E aí, no final, é só fazer continha. 123 menos 12 vai dar 111 sobre 90. Prontinho. Então, 111 90avos representa a dízima 1,2333333. Faremos o mesmo processo, só que agora no exemplo de baixo. Anteperíodo, tudo que eu envolvi, 378. Seguido do período. Quem é o período? 45. Menos anteperíodo, quem é? 378, que é tudo que eu envolvi. Sobre, se eu sublinhei 2 algarismos aqui no meu período, eu vou colocar 2 noves. Entre a vírgula e o período eu tenho 2 algarismos, então eu coloco 2 zeros. Prontinho, é só fazer essa conta. 37.845 menos 378
15 menos 8 vai dar 7. Esse que era 4 ficou valendo 3, vai pedir um emprestado. 13 menos 7 vai dar 6. Esse 8 era 7, porque perdeu um emprestado. 7 menos 3 dá 4. 7 menos nada, 7. 3 menos nada, 3. Então, isso vai dar 37.467 sobre 9900. Tá aí. Essa fração representa aquela dízima. Tudo bem? Assim como, lembra do 0,0666? Que foi o que eu acabei de falar para você? Vamos lá identificar. Período 6, porque é um número que se repete. O que vem antes dele, 00. Se eu aplicar a fórmula antiperíodo, 00, seguido do período, 6, menos antiperíodo, 00, dividido. Se eu sublinhei apenas um algarismo no período, coloco apenas um 9. Entre a vírgula e o período eu tenho apenas um algarismo, então coloco apenas um 0. 6 menos 0 dá 6, então ficou 6 sobre 90. 6 90avos representa aquela dízima. Dá até para simplificar, né? Por 3, aqui deu 2 30avos, por 2 deu 1 15avos. Detalhe, simplificar por 3 e depois simplificar por 2 é a mesma coisa que simplificar por 6. Então, eu poderia simplificar por 6, tanto em cima como embaixo. 6 por 6 daria 1 e 90 por 6, 15. Então, 1 15avos também representa essa dízima, assim como 2 30avos também representa aquela mesma dízima. Agora, professor, é aquela maneira mais automática existe para eu não ficar lembrando da fórmula porque ela é muito grande? Sim. Vou separar aqui, ó, e rapidinho vai aparecer para a gente. Vou colocar o mesmo valor aqui da dízima, 1,23333. O que eu peço sempre para você fazer em qualquer prova? Viu que é uma dízima periódica? O número que se repete você vai sublinhar, que é o 3. E o que vem antes do período você vai envolver, sendo uma dízima composta. Qual é o primeiro número que a gente vai formar? Tudo aquilo que a gente destacou. O que a gente destacou? O que a gente envolveu e o que a gente sublinhou. Então, o primeiro número que eu vou colocar é 1, 2, 3. Primeiro eu coloco tudo que eu destaco. Menos, agora eu vou colocar o que eu envolvi. 1, 2. Divididos. A quantidade de 9 fica fácil, sublinho um algarismo, só coloco um 9. Entre a vírgula e o período, só tem um algarismo, então eu coloco só um 0. Isso deu 111 sobre 90 e percebeu que agora eu nem comentei a fórmula e cheguei ao mesmo resultado. Então, como é que eu leio essa fórmula aqui, ó? A fórmula eu leio assim, ó. É o que você destacou menos o que você envolveu. Divididos pela quantidade de 9 que você sublinhou, acompanhado da quantidade de zeros que há entre a vírgula e o período. Pronto, é só isso e agora você vai acertar as questões com mais velocidade. Quer ver só? Vou colocar aquela dízima que nós trabalhamos também, ó, 3,78454545 e por aí vai. Olha só como é que vai sair rápido. Quem é o período? 45, sublinho. O que vem antes dele? 378, que é o que eu envolvi. Lembrando, o primeiro número que eu vou formar é tudo aquilo que eu destaquei. Destacar é quem eu envolvi e quem eu sublinhei. Logo, isso tudo aqui será o nosso primeiro número, ó. 37845. Então, primeiro é tudo que eu destaco, menos o que eu envolvi. 378. Muito mais fácil. Sobre quantos eu sublinhei? 2.
então eu coloco 99. Entre a vírgula e o período tenho 2 algarismos, então é 0, 0. Isso aqui ficou 37.467 sobre 9900, exatamente o que nós encontramos anteriormente. Fica muito mais fácil você lembrar assim. Destaca menos o que envolve, dividido a quantidade de noves e a quantidade de zeros, moleza encaixar, né? Quantidade de noves é o que você sublinhou, quantidade de zeros é a quantidade de algarismos que tem entre a vírgula e o período. Beleza? Maravilha! Vamos agora para o conjunto dos números irracionais. Já está acabando aí a nossa explicação sobre conjuntos numéricos. Os irracionais são bem velozes, dá para definir bem rapidinho o que são números irracionais. Eu até faço uma brincadeira com os alunos, né? Os irracionais são os famosos não sei. Mas na verdade, vocês já sabem inclusive o que é um número irracional. Vou comentar aqui num pequeno espaço. Mas antes, observe aí o que eu coloquei como exemplo. Eu sei que você deve estar pensando, professor, está aparecendo na tela, né? Como é que eu vou observar? Já já eu vou sair e aí você vai perceber o que eu coloquei na tela. Ó, já dá para ver. Coloquei lá em cima, conjunto dos números irracionais. E aí eu coloquei a definição, mas não preste atenção na definição não. Primeiro preste atenção aqui nesse pedacinho. Lembra que a gente acabou de falar sobre dízima? Como é que a gente definiu uma dízima? Toda dízima é um decimal infinito. Maravilha! Só que essa dízima ela pode ser periódica quando tem período, que você sabe que é o número que se repete, e quando isso acontecer você terá um número racional, e essa dízima, esse decimal infinito, ele pode ser não periódico. Se ele é não periódico, é porque ele não possui período. E se ele não possui período, não há repetição. Logo, esse número é chamado de número irracional. Ah, então eu já até sei, professor, o que é um número irracional. Um número irracional é uma dízima não periódica. Perfeito. É um decimal infinito não periódico. Tá certo? É isso mesmo. Porque se fosse periódico, seria racional. Mas quando eu tenho uma dízima não periódica, ou seja, um decimal infinito que não há repetição dos números, esse número ele é irracional. Temos aqui alguns exemplos, mas olha só como é que eu vou fazer para explicar esses exemplos. Primeiro, olha para baixo. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Professor, mas por que você está perguntando isso para mim? Simples. Se a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é igual a 4, todas essas raízes que eu coloquei aqui para você, a de 10, 11, 12, 13, 14 e 15, são valores compreendidos entre 9 e 16. Logo, os resultados estarão entre 3 e 4. Então, todos os resultados dessas raízes aqui serão 3, alguma coisa. Retratará um número decimal infinito, ou seja, teremos uma dízima, só que aqui, ó, não há repetição dos números, ou seja, não há período. Se não há período, é porque essa dízima, que é decimal infinito, é não periódica.
Então, todos esses valores apresentados são números irracionais. Professor, mas calma aí. E esse que está aqui embaixo, não é o π? Sim, aquele que está ali embaixo é o famoso π. E aí eu tenho certeza, porque eu acabei de ouvir você aí de casa dizendo assim, calma aí, professor, tem alguma coisa errada aí. Porque o valor de π é 3,14, e de repente tu joga um 15, e aí você começa a inventar. Tô brincando, mas é verdade. Por quê? Na verdade, o π é um decimal infinito, é uma dízima, e detalhe, observando esse número ali, que vem após a vírgula principalmente, não há repetição, ou seja, não há período. Então o π também representa um número irracional, porque na verdade nós temos a seguinte esquematização aqui, ó, presta atenção. Nós temos números racionais, representados pela letra Q, e os racionais compreendem os números naturais, os números inteiros, os números decimais, desde que esses decimais sejam decimais exatos, ou decimais periódicos, que é o que nós chamamos de dízima periódica. Todos eles são racionais, diferente dos números irracionais, representados pela letra I, porque os irracionais são decimais infinitos, ou seja, são dízimas, só que eles são não periódicos, porque não há uma repetição. A definição de irracional é totalmente diferente da definição de racionais, até porque o próprio processo de formação de palavras já se opõe. Quem é racional não pode ser irracional e vice-versa. Mas olha só que legal. A partir do momento em que eu faço a união dos racionais com os irracionais, a gente forma um conjunto mais abrangente de todos, que é o conjunto dos números reais. Isso deixando números complexos de lado, tá? Porque o que interessa, na verdade, na prática para concurso público é chegar até o conjunto dos números reais. Embora a gente saiba que os reais ainda está contido nos complexos, né? Números complexos é o conjunto numérico mais abrangente, mais amplo, né, de todos. Mas a gente vai parar ali nos reais. Então, ó, todo número que eu coloquei aqui para você representa um número real. Número natural é número real, número inteiro é número real, número decimal, seja ele exato ou periódico, também é número real. Número decimal infinito, que são dízimas não periódicas, também é número real. Professor, mas racional é diferente de irracional. Você acabou de falar, sim, falei. Só que quando a gente faz a união dessas duas possibilidades, a gente caracteriza um conjunto numérico maior ainda, que é o conjunto dos números reais. E tem uma observação importante, cuidado, tá? Vou colocar aqui, ó, nesse pedacinho. 0 pertence aos racionais. Logo, 0 não pertence aos irracionais. E outra coisa importante, raiz de 10, a gente acabou de perceber, raiz de 10 pertence aos irracionais. E da mesma forma que eu tenho irracional positivo, eu também tenho irracional negativo. Muita gente esquece. Menos raiz de 10 é um irracional negativo. Também pertence aos irracionais. Maravilha? Vamos agora então comentar sobre o conjunto dos reais para poder finalizarmos então a análise sobre esse conjunto numérico. Na verdade, sobre o tema conjuntos numéricos. Já está aí na sua tela. O conjunto dos números reais nada mais é do que a união entre outros dois conjuntos numéricos. É a união dos racionais com os irracionais.
Dá até para estabelecer um diagrama maior agora, para que você possa acompanhar e entender de uma vez por todas tudo aquilo que nós já dissemos na aula de hoje. Vamos lá. Conjunto dos números reais. Letra R é a sua representação. É o conjunto obtido através da união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos irracionais. Então está aqui o que eu coloquei na tela anterior. Racional é igual à união do os reais é igual à união dos racionais com os irracionais. Verificando isso através de um diagrama, nós temos a seguinte esquematização. Temos aqui os números naturais. Primeira coisa que nós percebemos é que todo natural também é inteiro. Logo, nós temos aqui o conjunto dos naturais, que está contido, totalmente inserido no conjunto dos números inteiros. Dá para perceber que quem está aqui, por exemplo, são números inteiros, que não são números naturais. Quais são eles? São os números inteiros negativos. Então, todo natural é número inteiro, mas nem todo inteiro é natural, porque existem números inteiros que não são números naturais, são os inteiros negativos. Percebemos posteriormente que o conjunto dos números inteiros está contido nos números racionais. Logo, todo inteiro é racional, assim como todo natural, por consequência, também será racional. Mas dá para a gente perceber que existem números racionais que não são números inteiros. Sim, são os números decimais. Quais decimais? Os decimais exatos e os decimais periódicos, que podemos chamar de dízima periódica. Dízimas periódicas. Agora, também falei para você o seguinte: quem é racional não pode ser irracional. Portanto, temos uma barreira de separação. Quem é racional não pode ser irracional. Então aqui, nós temos os números irracionais. Quem está aqui não pode estar em nenhum dos anteriores já construídos, porque a definição é totalmente diferente. Os irracionais são números decimais infinitos, ou seja, dízimas. Só que para não ser racional, porque é dízima periódica, os irracionais são dízimas, são decimais infinitos, não periódicos. Então dá para entender que quem é natural não pode ser irracional. Quem é inteiro não pode ser irracional. Quem é racional não pode ser irracional. Mas quando a gente une todos os racionais com os irracionais, a gente acaba formando um conjunto bem maior, que é o conjunto dos números reais. Ou seja, todo número natural ele também será real, todo número inteiro também será real, todo número racional também será real, assim como todo número irracional também será um número real. Tudo bem? Maravilha! Então finalizamos a nossa análise em cima do tema conjuntos numéricos. Espero que você tenha compreendido essa matéria, tenha verificado a importância dos números, entender o que é um número inteiro, o que é um número natural. Muitas vezes a banca constrói enunciados dizendo sobre os números e sobre seus respectivos conjuntos numéricos. Isso é um passo importante
para que você possa acertar a questão da sua prova. Muito obrigado, então, pela sua atenção, pela sua dedicação. Valorize o seu esforço, reconheça o seu valor e eu tenho a certeza que você, em breve, conseguirá passar em concurso público e que você já vai passar para esta prova que você está estudando, tá? Obrigado por tudo, um grande abraço e até o próximo vídeo.